Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Irmão, nós estamos na segunda semana do Alimento Diário. Quer dizer, hoje nós vamos falar da segunda semana do Alimento Diário, mas a partir de hoje, na verdade, nós entramos na terceira semana, tá? Essa reunião era para nós termos feito ontem à noite, domingo às 5 horas, mas excepcionalmente não foi possível e pedimos desculpa aos irmãos. Mas hoje nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Mas essa mensagem, irmão, é uma mensagem, vocês sabem, vocês que desfrutaram do Alimento Diário, sabem que é uma mensagem muito elevada. Eu me sinto totalmente incapaz de coisas tão elevadas assim. Mas, aleluia, eu tenho esse sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e ele está me conduzindo, e que ele me conduza a mim e a você nessa mensagem também. Eu não pretendo falar, claro, tocar alguns pontos, não falar tudo da mensagem, que é impossível, tocar alguns pontos e os irmãos podem compartilhar também. Jesus é o Senhor. Nós vamos falar um pouco desse Melquisedeque, tremendo, maravilhoso, tá? Que Deus nos deu. Antes, nós precisamos entender um pouquinho essa questão da eternidade. É uma coisa, por um lado, é uma verdade difícil, às vezes, nós entendemos nossa mente, porque nós somos limitados ao tempo e espaço, mas o Senhor permite que nós entendamos, tá? Então, ele deixou na sua palavra para nós até exemplos, figuras. É muito mais fácil entender uma grande verdade com uma figura. Às vezes, eu posso te falar um caminho para algum lugar, falar assim, vai lá em tal lugar, vai em tal clínica, tal, fica em tal lugar. E você não pode não entender. Mas se eu fizer um mapinha para você, pelo mapinha você entende. Então, se eu fizer um exemplo, uma figura, e você olhar a figura pelo mapa, você vai entender. E essa verdade que o sacrifício do Senhor, tudo que ele fez pelo Espírito Eterno foi jogado para a eternidade, para nós é difícil entender, mas graças a Deus, Deus nos deu uma figura, um mapinha, um exemplo maravilhoso, que é a arca do Velho Testamento. O Senhor, ele é aquele, segundo Isaías 57, versículo 15, fala assim, assim diz o alto, o sublime, nosso Deus é o alto sublime, que habita a eternidade. Ora, onde o nosso Deus habita? Eu posso te falar que eu habito na terra, na América do Sul, eu habito no Brasil, eu habito no estado de Tocantins, eu habito na cidade de Araguaína. Isso é onde eu habito. E eu habito em Araguaína já faz 6 anos. Agora, e Deus? Aonde, segundo Isaías 57, 15, fala que o nosso Deus habita? Ele habita a eternidade. Ou seja, é tão tremendo isso, não é, irmãos? Que é difícil até nós entendermos. Ou seja, quando começou a habitação de Deus? Quando ela vai terminar? Impossível de responder. É eterno. Ele habita na eternidade. Ele não está no mesmo tempo e espaço que você e eu estamos. Ele não está no tempo e espaço. Ele está na eternidade, que não houve início, não houve e não há um fim. É eterno. Mas, aleluia, apesar de ser algo tão tremendo, tão difícil de entender, porque a eternidade, nossa mente é tão finita, está tão no tempo, mas Deus está na eternidade. Esse Deus, segundo Isaías 57, 15, fala que ele tem o nome de santo e ele habita no alto e santo lugar, mas habito também, aleluia, agora nós entramos, com o contrito e abatido de espírito, para vivificar os espíritos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Irmãos, isso é tremendo. Nosso Deus que habita a eternidade, que nossa mente não consegue entender essas coisas, porque nós somos limitados, ao mesmo tempo, ele uniu essa eternidade, ele ligou essa eternidade conosco através de uma parte do nosso ser. E que parte que é essa? O nosso espírito. Porque aqui ele fala que ele habita a eternidade, mas ele também habita o nosso espírito. Ou seja, o nosso espírito, no momento atual, é
ele não é eterno. Nosso espírito no momento atual, nós estamos vivendo, está dentro da Terra, está dentro do tempo. Mas, na verdade, nosso espírito também é eterno. Não é, eu quero dizer que, no momento, ele está dentro do tempo. Mas nosso espírito não vai ter fim. Ele é eterno. Né? Se nós dormimos no Senhor, nosso espírito vai eternamente ser um com o Senhor. Mas ele está dentro de nós. Ou seja, a chave para unir o Deus que habita na eternidade com o Deus que habita dentro de nós é o nosso espírito. Aleluia! Quanto é importante nós vivermos no espírito. Isso é fundamental. Tudo que Deus tem e é na eternidade se liga a nós por meio do nosso espírito. Por isso ele também fala, eu habito no alto, mas habito também no contrito e abatido de espírito. Agora, esse espírito que ele habita em nós tem uma característica. É uma característica daqueles que eles se negam. A partir dessa experiência do habitar, nós precisamos ser aqueles que se negam, aqueles que se humilham, aqueles que deixam o Senhor trabalhar no nosso ser, são os contritos. Nós cremos no Senhor e um dia falamos, Senhor, eu reconheço que eu não sou capaz, que eu preciso de um Salvador, que eu não sou o Senhor da minha vida, eu preciso de um Deus que me salva. E aí, quando nós falamos isso um dia, o Senhor entrou no nosso espírito, ou seja, aquele dia nós nos humilhamos, contritamos nosso espírito para falar, Senhor, eu realmente não sou, eu sou um grande pecador, eu preciso de Ti. Eu começo a mensagem falando isso para os irmãos, mas lá no final da mensagem eu vou voltar nesse ponto. Irmãos, vamos entender que o sacerdócio do Senhor, que é a segunda ordem, Melquisedeque, está lá no alto, no tabernáculo celestial. Mas esse tabernáculo celestial, ele se une à terra com o nosso espírito. Se você e eu queremos experimentar o sacerdócio eterno, segundo a ordem Melquisedeque de Cristo, a única maneira é por meio de estar no nosso espírito. Tá bom? Agora, como é que a gente entende essas coisas? Vamos ler Hebreus 9, 14. Hebreus 9, 14 é um versículo chave no livro de Hebreus. Fala assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, aqui quando fala Espírito eterno, quer dizer que tudo que o Senhor Jesus fez, ele se encarnou, viveu humano, ele morreu na cruz para perdoar os pecados, ele ficou 3 dias na morte, terceiro dia ele ressuscitou e ele ascendeu. Quando ele ascendeu, ele entrou para dentro do Pai, levou essa humanidade para dentro do Pai. O Espírito Eterno pegou tudo que Cristo fez, desde a sua encarnação, viver humano, a sua crucificação, a sua ressurreição e ascensão, e ele jogou isso para dentro da eternidade, para dentro de Deus. Onde Deus está? Deus não é eterno? Deus na vida da eternidade? Quando Cristo entrou, quando o Espírito, porque tudo que o Senhor Jesus fez, ele fez por meio do Espírito, tá? Tudo que ele fazia por meio do Espírito. Então, quando o Senhor Jesus ascendeu, ressuscitou e ascendeu, o Espírito Eterno fez com que tudo que Cristo fez entrasse para dentro do Pai. Nesse momento, a Bíblia fala que Cristo foi glorificado. Quando ele entrou para dentro do Pai, ele entrou para a eternidade. O que era finito, o que era humano, que Cristo, quando estava na Terra, era como nós, humano. Ele estava preso ao tempo e ao espaço. Mas quando o Senhor Jesus, dentro do que era finito, como homem, ele entrou para dentro do Pai, para dentro do eterno, para dentro daquele que habita a eternidade, tudo que ele fez passou a estar dentro da eternidade. Isso quer dizer que quando está dentro da eternidade, irmãos, eu sei que é difícil de entender, mas pensa bem, quando entra dentro da eternidade, aí tem início o que Cristo fez? Tem fim o que Cristo fez? Não, porque uma vez que entrou para dentro da eternidade, ou seja, para dentro de Deus, Deus é eterno, para dentro onde Deus habita, que é a eternidade, ou seja, tudo que Cristo fez passa a ter agora valor eterno. E está dentro do quê? Está dentro do eterno, já não está mais no tempo, no espaço. Ou seja, toda a obra de Cristo, desde a sua encarnação,
seu viver humano, crucificação, perdão dos pecados, derramar do sangue, tudo isso agora passou a ter validade eterna. Não tem mais início, não tem mais fim. E é por isso que tem alguns versículos que são difíceis de nós entendermos, mas agora fica mais fácil. E eu queria ler com os irmãos, por exemplo. Olha só. Um dos versículos é Apocalipse, capítulo 13. Olha com os irmãos. Os irmãos podem acompanhar. Tá? Apocalipse 13, capítulo 13, versículo 8. Fala assim: e adorarão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. A ênfase aqui, que eu quero que esse versículo, é a parte final. Fala assim, do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Espera aí. Quando é que o Cordeiro foi morto? O Cordeiro aqui é Cristo. Quando é que Cristo foi morto? Foi morto desde a fundação do mundo? Aos nossos olhos? Não. Aos nossos olhos ele foi morto há mais ou menos 2000 e alguns anos atrás. 2020 e alguns anos atrás, certo? Foi quando o Cordeiro de Deus foi morto. João Batista falou assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor foi morto há 2000 e poucos anos atrás. Mas aqui fala, no versículo da Bíblia, a própria Bíblia, não sou eu, não é você, a própria está falando que o Senhor foi morto, não foi há 2020 e 20 e poucos anos atrás, foi morto desde a fundação do mundo. Ora, como é que isso é possível? É porque quando o Senhor morreu há 2000 e há poucos anos atrás, e ele ressuscitou e entrou, para dentro da eternidade, tudo que ele fez agora passou a ter, está dentro da eternidade, ou seja, está desde antes da fundação do mundo. Desde a fundação do mundo, na verdade, está desde a fundação do mundo. E aí, quando a gente vai, por exemplo, em outro versículo maravilhoso, quando nós vamos, por exemplo, Apocalipse capítulo 5, versículo 6, bem no iniciozinho, fala assim, Apocalipse 5, versículo 6, fala assim, então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Esse cordeiro como tendo sido morto, no grego, quer dizer, um cordeiro como aquele que acabou de morrer, que estava recém-morto. Ora, peraí, quem escreveu isso aqui foi, o livro de Apocalipse, foi o João. Mas quando João escreveu muito tempo depois do Senhor ter morrido. Quando João escreveu o Apocalipse, foi mais ou menos no ano 90, há algumas contradições entre os estudiosos em relação ao ano, mas gira entre o ano 90 e 95, mais provavelmente no ano 95 depois de Cristo. E aí João fala que ele viu um cordeiro como acabou de morrer, mas ele tinha morrido mais de 50 anos antes. Agora, como é que acabou de morrer? É porque essa visão que João está tendo aqui em Apocalipse 5 é a visão dos céus. Ele está vendo a visão lá nos céus. E nos céus, o cordeiro, o sacrifício do Senhor, ele acabou de acontecer. E, ao mesmo tempo, aconteceu antes da fundação do mundo. Ou seja, peraí, foi desde a fundação do mundo? Ou foi como acabou de acontecer? Tá vendo? Você não dá para dizer se foi no passado ou se foi no futuro. Porque não tem passado, não tem futuro, está na eternidade. Já está na eternidade. Não estão entendendo? Se nós pegarmos Apocalipse 13, fala que o sacrifício do Senhor aconteceu no passado. Muitos milhares de anos atrás, desde a fundação do mundo, bilhões de anos atrás. Mas se nós pegarmos aqui, Apocalipse 5 já fala que esse sacrifício está no futuro, porque acabou de acontecer. Mas para João tinha acontecido já há mais de 50 anos antes. Mas aqui, Apocalipse 5, ele fala que acabou de acontecer. Então, está com uma coisa recente, quase no futuro. Então, eu te pergunto, está no passado ou está no futuro? Está dentro da fundação do mundo ou está agora? Não há como responder, porque não tem tempo mais. Já está na eternidade, aleluia! E é justamente por isso, meus irmãos, que o sangue do Senhor Jesus pode perdoar todos os pecados que nós já cometemos e os pecados que nós ainda cometeremos. É por isso, porque está na eternidade. Até o pecado que você vai cometer, ou que eu vou cometer, o sangue já perdoou.
Se nós clamar por esse sangue, ele já perdoou. E outra coisa, o Senhor, cada um de nós pecou, cada um de nós deveríamos morrer. Mas o Senhor deveria, então, morrer várias vezes, por cada um de nós, certo? Morrer por mim, depois morrer pelo Natal, depois morrer pelo João Carlos, depois morrer pela Ion, depois morrer pela Jardim. Deveria morrer várias vezes, que cada um de nós pecou. Mas por que o Senhor morreu uma vez por todas? Porque quando foi lançado para a eternidade, isso valeu para todos os seres humanos, de uma vez por todas. Se eu criei no Senhor, deixa eu pensar aqui, exatamente 28 anos atrás, já completou 28 anos que eu criei no Senhor. Mas pode ter alguém aqui que criou no Senhor tem 10 anos só. Para mim, que cria 28 anos, o sangue eu tive a experiência do sangue perdoando meus pecados há 28 anos. Mas alguém que criou há 10 anos tem a experiência do sangue perdoando seus pecados há só 10 anos. Então o senhor teve que morrer várias vezes? Há 28 anos, o senhor morreu por mim. Há 10 anos morreu por outra pessoa? Não. Por que foi uma vez por todas? Porque quando entrou na eternidade, o sangue já não está mais limitado ao tempo e ao espaço. Ou seja, o sacrifício do Senhor não está limitado ao tempo e espaço. Ele está na eternidade. Irmãos, estão entendendo isso? É difícil de entender, não é, irmãos? Mas é maravilhoso. Toda vez que um ser humano tocar no Senhor Jesus, pelo seu Espírito, aceitar o Senhor ou clamar pelo sangue, é como se tivesse acabado de morrer para ele, como tendo sido morto. E, ao mesmo tempo, é como se tivesse acontecido isso desde a fundação do universo. É tremendo. Aleluia! Esses versículos mostram para nós como é algo elevadíssimo. E por isso que eu quero que os irmãos, eu me esforço aqui para que os irmãos possam entender, tá bom? Não é fácil. Então, por exemplo, Jó, vamos falar de Jó, né? Jó, capítulo 10, Jó, no meio dos seus sofrimentos, Jó está no livro, está no Velho Testamento. Então, dentro do tempo e espaço, o Senhor Jesus não havia ainda vindo, tá? Mas Jó, então, no meio dos seus sofrimentos, lá em Jó, capítulo 10, Jó argumentou com o Senhor. Jó virou, fez um argumento com o Senhor. Ele falou assim, vou ler para os irmãos. Versículo 3 e 4, ele fala assim: parece-te bem que, meu primas, que rejeites as obras das tuas mãos e favoreças o conselho dos perversos? Tem tu olhos de carne? Jó perguntou para Deus: por acaso, Deus, você tem olho de carne, por acaso? Acaso vês tu como vê o homem? Você deve ver como o homem vê? Para te informares da minha iniquidade, averiguares o meu pecado? Aí no versículo ele fala, no versículo 5 ele fala assim: são os teus dias como os dias do mortal? Ou são os teus anos como os anos de um homem para te informares da minha iniquidade e averiguares o meu pecado? Ou seja, Jó argumentou com Deus que Deus não era um homem para saber o que ele estava passando. É claro que dentro do tempo, o argumento de Jó foi verdadeiro. Realmente, dentro do tempo, o Senhor não havia ainda, aos olhos de Jó, não havia ainda tornado-se um homem. Deus ainda não sabia o que era ser um homem, aos olhos de Jó. Então, dentro de toda aquela humanidade, a humanidade está presa no tempo e espaço, a humanidade não sabia que Deus já tinha tido a experiência de ser um homem. Porque naquele momento não tinha tido a experiência de ser um homem ainda dentro do tempo e espaço. Por outro lado, Jó estava equivocado. Sem saber, ele estava equivocado. Estava certo dentro do tempo e espaço, mas na eternidade estava errado. Por quê? Porque naquele momento, o Senhor já tinha tido a experiência de ser um homem. Como? Porque quando Cristo morreu e ressuscitou, há muitos anos depois de Jó, quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu, foi glorificado, ele lançou a humanidade para dentro de Deus. Ele entrou para dentro de Deus.
O que é Cristo ser glorificado? Nós vimos isso em Hebreus. Cristo ser glorificado é quando a humanidade de Cristo entrou para dentro de Deus, foi recebido para dentro de Deus. E quando entrou em Deus, pronto, saiu do tempo e espaço. Agora passa a estar dentro da eternidade, porque Deus é da eternidade. Então, saindo da eternidade, ou seja, na verdade, lá muitos anos antes, na verdade, o Senhor já tinha sim a experiência de ser um homem. Ele já sabia o que era ser um homem, sim. Mas ele não havia revelado isso para Jó, para os homens. Deus já sabe todas as coisas, meus irmãos. Só não estava sendo revelado para Jó ainda. Aliás, havia algumas revelações ocultas que Deus, o Senhor ia soltando algumas revelações, dicas, vamos dizer assim, só que nós não havíamos percebido no Espírito. Hoje, com a visão que Deus está nos dando, nós estamos percebendo que Deus já tinha revelando coisas já. Por exemplo, Abraão, né? Vamos ler em Gênesis, por exemplo. Gênesis é interessante, Gênesis 18. Gênesis 18 fala isso para nós. Por exemplo, Gênesis 18, versículo 1 e 2 fala assim: apareceu o Senhor a Abraão, os cavaleiros de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Então, esse versículo fala claramente que quem apareceu para Abraão foi o Senhor. Ponto. Né? Aí, versículo 2 fala assim: levantando ele os olhos, olhou e eis 3 homens de pé em frente dele. Olha, peraí. Versículo 1 fala que quem apareceu foi o Senhor. Versículo 2 fala que quando ele olhou, ele viu foi um homem. Era um homem ou era o Senhor? Era o Senhor que já era um homem. Deus já era um homem. Por isso o Senhor podia manifestar-se como um homem. É lógico que aos olhos nossos, no tempo, nós não sabíamos disso, mas Deus estava dando dicas já. Revelações. Olha, o sacrifício de Cristo já está na eternidade. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra. Está vendo? O Senhor está dando dicas. Lá no início, no primeiro livro da Bíblia, o Senhor já estava dando dicas que tudo que Cristo fez já tinha sido colocado na eternidade. Quando chega lá no Novo Testamento, a dica foi grande. A dica foi imensa. Quando chega em Hebreus e explica para nós o Espírito eterno. E também quando chega em Apocalipse, fala isso, por exemplo, Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Opa, como é que isso é possível? Aí você está deixando claramente explicando, olha, tudo que Cristo fez já foi colocado dentro do Pai, e o Pai é eterno. Ou seja, então, tudo passou a ser eterno. Não tem início mais. Não tem fim mais. Não tem mais há 2020 anos atrás. Não tem mais nada. Agora, nada em relação ao tempo. Tudo é eterno agora. Aleluia! Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Eu espero que os irmãos estejam entendendo. Tá? Espero que os irmãos estejam entendendo. Por exemplo, esses dias eu estava lendo um versículo. Como eu estou estudando muitas profecias, eu fui para Mateus 24 para estudar as profecias. E aí, chegou em Mateus 23, aconteceu algo que me chamou muita atenção. Interessante. Esse versículo eu já havia lido inúmeras vezes, mas não abri meus olhos para perceber as coisas. Não consegui perceber isso. Mas, de repente, essa semana, a luz brilhou. Então, por exemplo, no final do capítulo 23, fala assim: final do capítulo 23 de Mateus já começa a ser profético, tá? Capítulo 20, final de 23, 24 inteiro, 25 inteiro são capítulos proféticos de Mateus, tá? Aí fala assim, 37, Mateus 23, 37. O Senhor saindo de Jerusalém, o Senhor fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te forem enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Quando eu li isso, eu pensei, peraí, eu perguntei para o Senhor, eu falei, Senhor, não estou entendendo. Aqui só fala que quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, quantas vezes o Senhor fez isso? Quando é que o Senhor fez isso? Se você ler todo o Novo Testamento, eu nunca vi o Senhor querendo fazer isso, juntar os teus filhos com a galinha junto os pintinhos. Quando é que o Senhor fez isso? Ora, e aqui só fala que o Senhor fez
O Senhor fez várias vezes. Quantas vezes? Está no plural. Vezes, foram muitas. Então, aonde é que o Senhor fez? Vai lá para o Velho Testamento para você ver. No Velho Testamento, várias vezes o Senhor quis reunir o seu povo como a galinha que junta os seus pintinhos, os seus filhotes, os seus filhos embaixo das asas. Mas aqui quem está falando que fez isso não foi Deus. Quem está falando que fez isso foi o Senhor Jesus. Mas quem fez isso no Velho Testamento não foi o Senhor Jesus, foi Deus. Então o que você conclui? Que Deus e Cristo são um só. Cristo é Deus. Ou seja, lá no Velho Testamento, Cristo já estava ali presente, juntando os seus filhos, os judeus, debaixo das suas asas. Ele já era a galinha, lá no Velho Testamento, juntando todos os seus filhos, tentando juntar o seu povo. O povo era espalhado, ele juntava. O povo era espalhado, ele juntava. Ele tentava. Aí ele fala, quantas vezes Jerusalém que mata os profetas aprendidos que foram enviados? Ué, quando aconteceu isso, matar os profetas aprendidos que foram enviados? Velho Testamento. E lá, o Senhor Jesus já estava ali, ó. Vocês percebem? Tá vendo? Aos olhos de Deus, Cristo como homem já está na eternidade. Ele já está na eternidade. Por isso, no Velho Testamento, o Senhor já estava ali. Lá em Provérbios 8, vamos ler Provérbios 8. Provérbios 8 é um versículo, é um capítulo tremendo também para nos explicar isso. Provérbios 8 fala assim. Provérbios 8 é um provérbio, um capítulo que fala da sabedoria. Aí fala assim, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e dispõe de conhecimento e de conselhos. A sabedoria aqui está falando. A sabedoria aqui está falando como se fosse uma pessoa. Sabedoria não é algo que você tem. A sabedoria não é algo que você obtém. Aqui, nesse capítulo, a sabedoria é uma pessoa. Está até com letra maiúscula a palavra sabedoria. Está falando assim, eu, a sabedoria. Você está falando, olha, a sabedoria que fala pode ser uma pessoa, certo? Eu, a sabedoria, habito com a prudência. E quem é a sabedoria que está falando aqui? Nós sabemos que a sabedoria aqui é Cristo. Como é que nós sabemos disso? Se você ler 1 Coríntios, eu vou ler para você, então preciso abrir. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, deixa bem claro para nós que a sabedoria é o próprio Cristo. Fala assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo, ele é o poder de Deus e ele é a sabedoria de Deus. Cristo é a sabedoria. E aí, no mesmo capítulo, no versículo 30, fala assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, Cristo nos tornou, da parte de Deus, sabedoria. Então, Cristo, ele tornou a sabedoria, ele é a sabedoria. Ele já é sabedoria, mas tornou-se para nós a nossa sabedoria também. Então, voltamos lá para Provérbios 8. Aí nós já entendemos aqui, Provérbios 8, que está falando de Cristo como uma sabedoria, tá? E aí, fala assim, versículo 30. Então, eu estava com ele. Eu quem? A sabedoria, que é Cristo, estava com ele. Ele quem? Deus. E era seu arquiteto. Dia após dia, eu era todo o tempo. Regozijando no seu mundo habitável, achando minhas delícias com os filhos dos homens. Irmãos, estão me ouvindo? Amém? Então tá bom. Então, ou seja, o Senhor Jesus já estava ali com o Pai. Ele era o Pai, estava com o Pai. E ele e o Pai tinham um relacionamento entre o Deus triuno. Deus triuno é o Pai, o Filho e o Espírito. O relacionamento entre Deus triuno era um relacionamento tão maravilhoso que era completo em si mesmo. Ou seja, era um relacionamento que não faltava nada. O Senhor Jesus, com a sabedoria aqui nesse capítulo, ele fala que ele era as delícias do Pai. E ele folgava perante o Pai o tempo todo, ou seja, ele
Ele estava se regozijando perante o Pai o tempo todo. Ó Senhor Jesus. Então, tem uma versão da Bíblia que fala assim, versão King James atualizada fala assim, eu era o seu prazer. Ou seja, o Senhor Jesus, ele é tudo que o Pai queria de prazer, ele encontrava de delícias, está no plural, delícias, ele encontrava no Filho. E o Filho também tinha todas as delícias no Pai. Aqui não fala, esse capítulo não mostra o Espírito Santo, que é a terceira pessoa do Deus triuno. Desculpa falar a palavra pessoa, porque é difícil explicar, né? Até pessoa não é uma palavra correta, né? Mas é difícil dizer. Então, a terceira pessoa, que é o Espírito, ele não aparece aqui. É porque o Espírito ele é sempre muito oculto. O Espírito sempre é muito humilde. Ele nunca aparece. Ele está sempre oculto. Ele age de forma sempre oculta. Mas ele está presente. Então, que é o Espírito eterno. Então, o Pai, o Filho e o Espírito, eles tinham um relacionamento maravilhoso, irmãos, de delícias. Então, antigamente nós falávamos que Deus triuno estava sentindo-se solitário e que por isso ele criou o homem, para que ele pudesse então ter o homem como seu complemento, casar-se com o homem. Casar-se com o homem, isso é verdade. Ter o homem como seu complemento também é verdade. Mas dizer que nós falávamos isso antes, mas hoje nós ganhamos luz, né? Mas falar que, na verdade, o Deus triuno estava se sentindo solitário, não estava, não. Na verdade, Deus triuno tinha tudo o que ele precisava nesse relacionamento da Trindade, já tinha. Era perfeito em si, não faltava nada. Se o Deus triuno quisesse continuar com esse relacionamento entre as três pessoas da Trindade por toda a eternidade, estava ótimo, não faltaria nada. Ele quis. Só ele sabe por que ele quis. Mas ele quis incluir o homem, criar o homem para incluir o homem nesse relacionamento maravilhoso. Por isso que fala o versículo 31. Regozijame no seu mundo habitável, achando minhas delícias com os filhos dos homens. Ele quis incluir os filhos dos homens, os homens nessas delícias também. E aí, por isso que Deus tornou-se um homem. Deus tornou-se um homem em Cristo para pegar essa humanidade, jogar para dentro do Deus triuno e o homem passar a ter também essa experiência, esse ensinamento maravilhoso de delícias. É por isso que em João 15, eu quero ler com os irmãos, João 15. João 15, 11, fala assim: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Meu gozo é delícia, meu prazer esteja em vós e o vosso gozo seja completo. A primeira coisa que nós entendemos aqui nesse versículo, irmãos, é que enquanto nós não tivermos o gozo do Senhor em nós, por mais que nós achemos gozo em qualquer outra coisa e acharmos que está bom demais essas outras coisas, nós ainda seremos, na verdade, incompletos. Nós nunca teremos um gozo verdadeiro. O homem sempre será alguém vazio, alguém que se sente como se algo tivesse faltando. Porque ele fala assim, tenho dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós. Que gozo? Que gozo que é esse do Senhor? Que gozo que ele está falando aqui? Qual é o gozo do Senhor Jesus? É o gozo que ele tinha lá em Provérbios 8. É o gozo que ele sempre teve. Provérbios 8, e quando ele tornou-se um homem, ele continuou tendo esse gozo. Ele não parou de ter esse gozo. Essas delícias que ele tinha com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Esse relacionamento maravilhoso da Trindade, perfeito. Entendeu? Esse é o gozo do Senhor Jesus. Por isso, o Senhor, você nunca vê o Senhor Jesus faltando alguma coisa. Como homem, o Senhor nunca faltava nada. O Senhor nunca estava insatisfeito. O Senhor sempre estava satisfeito. Por quê? Porque esse gozo estava sempre no Senhor Jesus. O Senhor não vai pedir de nada exterior para ter gozo, porque todo o gozo dele já estava nesse relacionamento. Por isso que quando o Senhor foi batizado, aí desceu uma voz do céu e falou assim, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, em quem me comprazo. Ou seja, mesmo o Senhor Jesus como homem, ele continuava desfrutando desse gozo do Pai e do Filho. E aí, em Mateus 17, na transfiguração, também a voz veio do céu, Pai, e falou assim,
Este é meu filho amado, em quem tenho todo o meu prazer, em quem me compraz, a ele eu vi. Isso quer dizer, meus irmãos, que o Senhor sempre teve esse gozo maravilhoso. E Ele quer que esse gozo tremendo que Ele tem esteja também dentro de nós, para que realmente o nosso gozo seja completo. Aleluia! Então, irmãos, a lição que nós aprendemos aqui, lição mais palpável, prática para nós, é o seguinte. É a pergunta que eu quero fazer para você e para mim. Ou para mim e para você. Em que eu e você temos gozo? Em que eu e você temos procurado nossas delícias? O que é que nós estamos buscando satisfação? Sabe por que muitas vezes nós buscamos satisfação em tantas coisas que não é o Senhor Jesus? É porque ainda nós não experimentamos essas delícias maravilhosas. Porque o dia que porque nós não estamos ainda cheios do Senhor. O dia que nós estivermos cheios do Senhor, irmãos, toda e qualquer outra coisa vai perder o seu gozo. Você vai falar assim, o que é que eu perdi tanto tempo com aquele Netflix? É um exemplo só, estou brincando, né? Por que eu perdi tanto tempo com essas coisas, procurando gozo nas coisas materiais? Por que eu perdi tanto tempo querendo construir coisas nessa terra? Até mesmo no relacionamento conjugal ou entre pais e filhos, irmãos. Não ache que todo o seu gozo está no seu cônjuge, ou nos seus pais, ou nos seus filhos. Até por isso que até esse relacionamento conjugal ou entre pais e filhos vai ser quebrado na ressurreição. Na ressurreição, o Senhor falou que nós somos como anjos, não se casamento. Vai ser quebrado. Você vai até saber quem é, eu até penso que você vai saber quem é seu cônjuge, quem é seu pai, quem é seu filho. Mas você não tem aquela necessidade mais. Por quê? Porque vai ser tão grande esse gozo do Senhor, tão completo, que tudo mais perde o seu sentido. Mas, irmãos, hoje é possível viver isso. Irmão Gustavo, é possível? Claro que é. Como que é possível? Ora, porque o Senhor Jesus já vivia isso. O Senhor Jesus, quando ele tornou-se homem, ele viveu todos os seus 33 anos e meio, cada segundo desses 33 anos e meio, desfrutando desse gozo. Ele nunca parou de desfrutar desse gozo. E agora foi colocado tudo na eternidade, e ao mesmo tempo, tudo na eternidade veio e entrou para dentro do nosso espírito. Por isso que Isaías 57 fala que ele habita lá no alto, mas agora tudo que Deus tem experiência habita no nosso espírito. Nós podemos desfrutar isso hoje. Por isso que eu falo, irmão, nós precisamos desfrutar muito do nosso espírito. Irmão, quando nós estamos no espírito, olha a sua experiência, cheque a sua experiência. Estou falando de coisas elevadas, mas falando também de coisas palpáveis. Cheque a sua experiência. Quando você está desfrutando do Senhor, você sente falta de alguma coisa? Sente falta? Se você estiver louco no Senhor no espírito, eu vou te falar, nem de comer você sente falta. Nem de comer. Uma vez o irmão Lee falou, quando ele viu os irmãos cantando, né, quando ele veio no Brasil, ele viu os irmãos cantando na estância e falou assim, que até esqueceu qual é o nome dele. Ele até esqueceu qual era o nome dele, nem sabia dizer qual era o nome dele. Você fica louco. Você fica tão encantado, maravilhado, que você fica sem palavras. Eu me recordo quando Charles Spurgeon, príncipe dos príncipes, Spurgeon, quando estava próximo de falecer, estava no seu leito de morte, faleceu com 50 e poucos anos, se não me engano, 57 anos, quando estava no seu leito de morte, ele virou assim para a sua esposa e falou assim para Susana Spurgeon, falou assim, ele estava assim meio que sonolento, ele abriu os olhos e falou assim, meu amor, eu já estou vendo as delícias, eu já estou vendo, já estou desfrutando, oh, como o meu amado é maravilhoso. Ele já começou a desfrutar das delícias grandiosas. Ele começou a tocar nas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Mas, irmãos, nós já podemos desfrutar disso hoje no nosso espírito.
Por isso que João 17, 23 fala assim, olha só, talvez nós entendemos errado esse versículo de João 17, 23, talvez. Talvez você entendeu errado, não sei, mas certamente eu entendi errado. E eu vou dizer para vocês por quê. Fala assim, ó. Versículo 22, 17, 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que seja aperfeiçoado na unidade. Que unidade? Essa unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Para um pouco e entenda o versículo. O Senhor está falando que ele transmitiu essa glória, tem transmitido essa glória, ele tem transmitido, lhe tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Aí ele fala como é que esse um tem que ser. Eu neles e tu em mim. Aí ele fala o porquê disso. O porquê que ele tem feito isso. Qual o propósito? Ele fala, a fim de quê? Com o propósito de que sejam aperfeiçoados na unidade. Ou seja, nós só somos aperfeiçoados quando nós estamos nessa unidade maravilhosa. Ou seja, quando nós estamos no Espírito. Nós só somos aperfeiçoados no Espírito, irmãos. Para quê? Aí ele fala, para quê? Para que o mundo conheça que tu me enviaste. Ora, o mundo conheça? Ora, se tudo isso que o Senhor fez é para que o mundo conheça, então tem que ser real agora. Porque o mundo só existe agora. Quando o Senhor Jesus voltar, o mundo vai acabar. Certo? Quando começar a Nova Jerusalém, não tem mais mundo há muito tempo. É o novo céu e a nova terra. Mas ele está falando que tudo isso é para que o mundo conheça. Ora, se é para que o mundo conheça, então tem que ser para agora. Porque o mundo só existe agora. Em outras palavras, ele está falando que essa realidade, que nós estamos dentro do Deus triuno, essa delícia, é real agora. É para ser real agora, meus irmãos. Para que o mundo conheça. Se nós não tivermos esse desfrute hoje, o mundo nunca vai entender isso, nunca vai conhecer. Por exemplo, quando nós estamos desfrutando do Senhor, no nosso espírito, o mundo começa a perceber que nós temos algo diferente. Porque o mundo precisa de inúmeras formas de entretenimento para se sentir completo. O mundo precisa de 1001 coisas para sentir-se preenchido. E ele assim não consegue. Porque quando ele acha que chegou o ápice da alegria, um carro novo, morre. Quando ele acha que no ápice da alegria, quando o filho forma, morre. Quando ele acha que no ápice da alegria, quando casou, eu casei, hoje eu vou ser feliz, depois do casamento morre. Então, o mundo precisa de 1000 coisas, mas quando o mundo vê que nós não precisamos de nenhuma dessas coisas, não que elas são importantes, mas não precisamos de nenhuma dessas coisas para ser feliz, para ter essa desfrute, o mundo começa a conhecer que tem algo diferente em nós. O mundo começa a perceber assim, como eles podem ser preenchidos toda hora de delícias. O que eles têm diferente? É que nós estamos no gozo do Senhor. E quando nós começamos a ser um, verdadeiramente um, não só de palavra, mas nós entre nós, irmãos, começamos a ser um. Como é que nós somos um realmente? Quando nós somos um espírito. Essa é a única maneira de nós sermos um de fato, é quando nós vivemos no espírito. Aí o mundo começa a perceber assim, puxa, eles estão tendo desfrute do gozo. Todos têm o mesmo gozo. Eu olho para o irmão Antônio, vejo Deus, vejo Cristo. Ele olha para mim e vê Cristo. Eu olho para o irmão Natal, vê Cristo. Eu olho para o Natal, olha para mim e vê Cristo. Eu olho para o irmão João Carlos, para amanhã, e vejo Cristo. E eles também veem Cristo em mim. Porque estão desfrutando do Espírito também. Todos são um. Essa é a verdadeira unidade. Ó Senhor Jesus. Aleluia. Jesus é o Senhor. E isso vai ser real, irmãos. Isso vai ser real. Agora você tem que se perguntar. Volto a dizer. Você tem buscado delícias em outras coisas? Se sim, é porque o Senhor ele não é tudo para nós. Que o dia que ele for, tudo mais perde o sentido. Cristo passa a nos preencher totalmente. Vamos ler Hebreus 1? Infelizmente, irmãos, eu vou tentar ser o mais rápido possível, tá bom? Agora, é uma mensagem muito rica, muito profunda. Quase pega o livro de Hebreus inteiro. E nós não temos tempo para isso, tá bom? Mas vamos ler Hebreus 1.
Hebreus capítulo 1 fala assim, versículo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho. Aleluia! Deus hoje fala pelo Filho. No Velho Testamento, Deus usou homens para falar através desses homens. Deus usou anjos para falar através de anjos. Deus usou até uma sarça para Moisés falar com Moisés. Até uma planta Deus usou, uma sarça, né? Que, na verdade, ali era o Senhor Jesus também. Tá? Mas, ou seja, usou várias maneiras. Mas hoje o Senhor fala através do seu Filho, o qual, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, o Filho, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele purificou os pecados, assentou-se diante da majestade nas alturas. Ora, se o Senhor sentou-se diante da majestade nas alturas, aonde ele está? No céu, certo? Terceiro céu, certo? Certo. E aonde é o terceiro céu? Aonde está? Você sabe? Não sabe. Não, você não sabe. Nem eu sei. É lugar físico? Não sei. E ele está onde? Não sei. Ou seja, está na eternidade. Esse local onde o Senhor está sentado diante da majestade é aonde Deus habita. E aonde Deus habita, segundo Isaías 57? Na eternidade. Está na eternidade. Ele pegou, purificou os pecados e entrou para dentro da eternidade. Nessa hora, tudo agora tornou-se eterno. Aí fala, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. O Senhor agora está superior até a toda a criação agora. Está dentro do tempo e espaço, mas o Senhor está na eternidade. Aí eu quero te perguntar o seguinte. Ora, se o Senhor é superior aos anjos, por que muitas vezes, muitos cristãos, não é a nossa experiência, mas muitos cristãos muitos cristãos gostariam tanto que um anjo aparecesse para eles, sabia? Tem cristãos que oram para que o anjo apareça e fale com ele. Tem cristãos que adoram anjos. Tem cristãos que buscam anjos. Irmãos, nós temos um Cristo que é superior aos anjos. Ó Senhor Jesus, Ele é muito superior aos anjos. Por que você não busca e eu não buscamos o Senhor para falar conosco? Busca o Senhor. Nós não buscamos, não precisamos de nenhuma outra maneira. Deus hoje nos fala por meio do seu Filho. O que nós precisamos hoje é buscar o Filho. E nós precisamos deixar que o Filho fale conosco e nos sustente mediante essa palavra. Essa palavra que ele sustenta é a palavra do seu poder. Sustenta todas as coisas, ele sustenta a nossa vida. Nós precisamos buscar desesperadamente o Filho. Ó Senhor Jesus. E aí, eu queria ler com os irmãos. É por isso que o livro de Hebreus, antes de eu ler com os irmãos, eu queria dizer algo para os irmãos. É por isso que o livro de Hebreus, ele fala que, ele usa palavras, por exemplo, se você for ler o livro de Hebreus, que fala do sacerdote de Cristo, que é muito mais elevado que dos anjos, e não só isso, que é o sacerdote eterno, ele usa palavras, por exemplo, como, está cheio de expressões como para sempre, uma vez por todas, nos céus, eternamente. Por quê? Porque o livro de Hebreus fala do sacerdote de Cristo. E fala essas palavras porque quer dizer que o sacerdote de Cristo agora está na eternidade, está para sempre, é eterno. Não tem início, não tem fim. E não vai acabar. Ou seja, esse Cristo é tremendo, irmão. Como nós não vamos amar esse Senhor, deixar esse Senhor ser o nosso sacerdote? Vamos buscar o nosso Senhor. Por isso nós temos tanta esperança também, sabia? Porque o sacerdote de Cristo não tem fim. Você pode falar assim, até quando Cristo vai me servir como sacerdote? Até quando Cristo vai orar por mim? Vai interceder por mim? Até quando o serviço sacerdotal de Cristo vai acontecer na minha vida? Será que se eu pecar vai terminar o serviço de Cristo? Aí ele para de se servir?
E se eu falhar, sabe que o sacerdote de Cristo também falha? Não, nunca terá fim, é eterno. Ele sempre vive por interceder por nós. E se eu tiver buscado já várias vezes, o Senhor se cansar de eu buscar Ele? Ele vai parar? Fala, não, cansei, agora cansei, eu não vou mais ouvir, você já me buscou muito, já terminou as suas chances, vou parar agora de te ouvir. Não, é impossível, está na eternidade. Hebreus 4 fala que a gente pode ir até o trono da graça toda vez que nós acharmos necessário. Toda vez. Por quê? Porque está na eternidade, não tem fim. Você pode ir no trono da graça sempre que for necessário. Cheguemos confiadamente junto ao trono da graça. Com confiança. Porque o sacerdote eterno. Agora vamos ver sobre esse sacerdote eterno. Né? E lá em Hebreus capítulo 7, fala assim. Capítulo 5, vamos ler 5, fala assim. Versículo 5. Assim também Cristo, a si mesmo, não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, quando o Senhor foi gerado como filho de Deus, e esse momento que fala no versículo 5, que Tu és meu filho, hoje te gerei, foi na ressurreição. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, ele tornou-se, o Cristo como homem, tornou-se filho de Deus pela primeira vez. Né? O Cristo unigênito no tempo, falando do tempo. No tempo, o Cristo unigênito tornou-se o Cristo, o filho primogênito de Deus. O filho unigênito sempre existiu, mas tornou-se o primogênito quando ele entrou na ressurreição. Ele ressuscitou, entrou na ascensão dentro de Deus. E nesse mesmo momento que ele tornou-se o filho, no caso, a sua humanidade tornou-se filha, foi glorificada, nesse mesmo momento também ele tornou-se sacerdote eterno. Que fala no versículo 6, fala assim, como em outro lugar também diz. Então, o versículo 5 fala da humanidade de Cristo sendo glorificado. E no versículo 6 fala do sacerdote acontecendo. Ó. E como em outro lugar também diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nesse momento, o Senhor tornou sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Como assim, ordem de Melquisedeque? Esse sacerdote do Senhor passa a não ter mais início, passa a não ter mais fim, porque Melquisedeque não tinha início, não tinha fim, não tinha genealogia. É um sacerdote que vai durar para sempre. Vamos ver um pouco sobre esse Melquisedeque. Vamos ler no versículo no capítulo 7. Hebreus 7:1 fala assim, porque este Melquisedeque, vamos ver esse Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis, e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Nesse momento, é o Senhor sacerdote sem início e sem fim. Aleluia! Fique tranquilo, meu irmão. O Senhor é o teu sacerdote para sempre. Não tem início e não tem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Ele sempre nos servirá. Ó Senhor Jesus! Vamos ver sobre esse Melquisedeque? Aqui está falando claramente, o autor de Hebreus está citando claramente Gênesis, tá? Vamos ler Gênesis então, tá? Capítulo 14. Vamos ler lá. Gênesis 14. É tão tremendo esse Melquisedeque, é incrível. Vamos ler lá. Gênesis 14, versículo 18. O contexto de Gênesis, vocês sabem, né? Abraão, ele foi para a guerra contra os 4 reis que venceram 5 e resgatar seu sobrinho Ló. E quando ele voltava, versículo 17 fala assim. Versículo 16.
trouxe de novo todos os bens, e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saíram ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Muito bem. Então aqui fala que quem entrou em encontro de Abraão foi o rei de Sodoma. Aí o próximo versículo fala de Melquisedeque. Aí o versículo 18, 19 e 20 fala de Melquisedeque. Aí o versículo 21 fala assim: então disse o rei de Sodoma a Abraão. Ou seja, no final do versículo 17, fala que quem saiu ao encontro de Abraão foi o rei de Sodoma. E aí entra Melquisedeque na história. Do nada. Do nada. Parece que abriu um parênteses aqui. E aí, versículo 21, que é a continuação do 17. Então disse o rei de Sodoma a Abraão. Então parece que o versículo 18, 19 e 20 é uma introdução, entre aspas, do nada. Ou seja, ninguém sabe de onde ele veio, ninguém sabe para onde ele foi. Ele simplesmente, Melquisedeque aparece do nada e começa a falar com Abraão. E dá a entender que, enquanto Melquisedeque falava com Abraão, o rei de Sodoma ficava calado. Porque 17 fala que o rei de Sodoma veio em encontro de Abraão, e 21 fala que ele falou. Mas enquanto isso, antes disso, nesse período, nesse intervalo de tempo, quem apareceu foi Melquisedeque. Do nada. Fala assim, versículo 18. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Sacerdote do Deus Altíssimo? Bom, para pensar um pouco. Quando é que os sacerdotes foram introduzidos na Bíblia? Quando começou o serviço sacerdotal, ou seja, dos sacerdotes? Foi muitos e muitos anos depois disso aqui. Muito, mais de 400 anos depois disso aqui. Quando o povo estava preso lá no Egito, Deus levantou Moisés, tirou o povo do Egito, certo? Aí o povo foi para o deserto. Aí o Senhor então deu orientação para Moisés para estabelecer o tabernáculo e criar o serviço de sacerdotes. Foi a primeira vez que surgiu sacerdotes. Isso foi há muito mais de 400 anos depois. Nem havia lei ainda aqui em Gênesis. A lei foi dada nessa época para Abraão. Abraão estava lá. Abraão, perdão, desculpa. Para Moisés. Quando Moisés estava lá no Monte Sinai. Então, como é que aqui fala que esse Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo? Se nem existia sacerdote ainda. Se nem tinha sido falado sobre sacerdotes ainda. Só foi surgir sacerdotes 400 anos depois. É porque esse Melquisedeque já é sacerdote. Ele já tá, é o Senhor Jesus que já estava na eternidade como sacerdote. Quando lá em Hebreu, quando o Senhor ressuscitou e entrou para dentro do Pai, entrou para a eternidade e começou o serviço de sacerdotal de Melquisedeque. Por isso que ele apareceu aqui, já em Gênesis. E ele é assim, ele aparece do nada. Aleluia! E quando ele apareceu, ele veio e trouxe pão e vinho para Abraão. E abençoou a Abraão. Ó Senhor Jesus! Sabe qual é o serviço de Cristo como Melquisedeque? Como a ordem de Melquisedeque? É o serviço que vem para trazer pão e vinho para você, para te abençoar. Irmão, confie no serviço sacerdotal de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque. Confie nesse Melquisedeque que é Cristo. Confie. Tudo que ele falar para você é te abençoar. E ele te abençoa falando com você. A palavra de Deus já é uma bênção. Abençoou ele Abraão e disse. A bênção dele para Abraão foi quando ele falou para ele. Falou assim, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo. Ou seja, ele quer dizer que o Deus Altíssimo estava falando bem de Abraão. Bendito é falar bem. Falar que Abraão seja falado bem pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. O Senhor fala bem de você. O Senhor quer falar bem da sua vida. O Senhor quer falar assim, está vendo meu servo lá, meu servo Roberto? Olha como ele luta pelos meus interesses.
Olha lá, como Abraão voltou da guerra para meus interesses. Ele luta por mim. Deus está te abençoando com a sua palavra. Toda vez que Deus fala com você, irmão, é para falar bem de você. Ó Senhor Jesus. E ele fala, e bendito seja Deus Altíssimo. E a reação nossa é, agora eu vou falar bem de Deus. E bendito seja Deus Altíssimo. Agora fale bem de Deus, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. Se você teve alguma vitória, pegando o exemplo do nosso irmão Roberto, não foi ele que deu a vitória, foi o Deus Altíssimo que lhe deu a vitória. Cabe a você agora, meu irmão Roberto, falar bem do Deus Altíssimo. Agora, saiba o seguinte, nenhum homem fala bem de Deus se Deus não falar bem dele primeiro. Essa é a verdade. Louvado seja o Senhor. Ninguém fala. Você não fala bem de Deus enquanto Deus não fala bem de você. Essa é a verdade, irmãos. Ninguém tem o início, não. O início parte de Deus, não parte de nós. E aí, nessa bênção também dele traz o quê? O pão e o vinho. É esse que é o Salmo 23 que nosso irmão Esdras falou, né? Ele arma uma mesa perante meus inimigos para você desfrutar. Tem inimigos? Tem. Abraão teve inimigos também. Mas depois que voltou da guerra, irmão, só desfrute. Ó, tem uma bênção. E sabe o que Abraão fez? Diante de tanta bênção assim, finalzinho fala, ele deu, e de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Irmão, o dízimo não é nada. Abraão falando assim, é como se Abraão falasse assim, peraí, diante de tanta bênção, o que eu tenho aqui para dar para Deus? Eu tenho que dar alguma coisa para Deus. Não é possível, é muita bênção, eu tenho que retribuir de alguma maneira. Ah, então tá aqui o dízimo. O dízimo é a migalha que nós estamos dando para Deus diante de tudo que Ele tem feito por nós. Irmão, olha, nunca retenha o seu coração em relação ao dízimo, porque o dízimo, irmão, não é nada. E o dízimo não é só dinheiro, não. O dízimo é tudo que você, tudo que nós temos. É o seu tempo, é o dinheiro, é o seu coração, é tudo dê o dízimo. Por isso o dízimo sempre é uma reação da bênção de Deus feita por nós. O homem tem o coração fechado, mas quando ele percebe a bênção de Deus, ele abre o seu coração e dá o dízimo. Não é? Agora entenderam? Como esse Melquisedeque aparece do nada? Porque sempre existiu. Esse Melquisedeque, ele sempre existiu. De eternidade a eternidade. Ele sempre existiu. Depois que Cristo entrou, ele virou o Melquisedeque por toda a eternidade. E olha, eu vou até parar por aqui, tá, irmãos? Por causa do tempo, eu não vou estender. Tem muito o que falar, dá para falar mais umas 3, 4 mensagens. Mas eu quero só dizer algo para os irmãos. Quantas vezes nossa experiência, esse Melquisedeque vem, não é? De repente, quando você nem imaginava uma situação difícil, você não sabe o que fazer, tanto inimigo para você vencer, de repente aparece Melquisedeque, do nada. Igual aconteceu aqui, do nada. E depois que aparece esse Melquisedeque, versículo 18, 19 e 20, ele desaparece. Cadê o Melquisedeque? Sumiu. Sumiu o Melquisedeque. Mas ele não é assim. Mas ele está sempre aqui presente. Ele vem e aparece e nos abençoa. E se não fosse Melquisedeque, no seu serviço sacerdotal, nós estaríamos perdidos. Na situação você fala assim, puxa, foi o Senhor. Aí você nem sabe quando o Senhor começou, nem sabe quando ele terminou, você sabe que foi o Senhor. Foi o Melquisedeque que apareceu aqui agora e resolveu esse problema. Foi ele, aleluia. De repente está triste, abatido, e de repente o Senhor aparece, tem uma comunhão doce com você, te abençoa, te alimenta com pão, te alimenta com vinho, e de repente, como se eu desaparecesse, você fala, puxa, quem apareceu aqui agora? Foi o Melquisedeque. Foi o nosso Senhor. Ele veio te servir, te abençoar, falar bem de você e te levar a falar bem de Deus. Oh, Senhor Jesus, como amo esse Melquisedeque, está dentro do meu espírito. É celestial, mas está no meu espírito. Bom, eu quero ler com vocês aqui, voltar para Hebreus. Ó Senhor Jesus. E tudo que esse Melquisedeque está fazendo, na verdade, irmãos, é nos levar para dentro da glória. Está nos introduzindo também aonde ele está. Está nos introduzindo todas as coisas celestiais, elevadas e maravilhosas. Né?
Eu queria ler com vocês Hebreus 8:1, tá? Na verdade, irmãos, é igual eu falei, daria para nós falarmos, dá para falar de Hebreus 4, Hebreus 5, Hebreus 6, Hebreus 7, Hebreus 8. Não falamos nada ainda de Hebreus, mas não dá tempo. Então, eu vou falar só, eu vou resumir. Hebreus 8, tá? Fala assim: ora, o essencial das coisas que temos dito, o essencial daquilo que eu tenho falado por vocês, irmãos, é o seguinte: você não entendeu nada dessa mensagem? Então pega o essencial, tá? Pega o mais importante, pega a essência da mensagem. A essência da mensagem é a seguinte: você possui tal sumo sacerdote. Aleluia! Entenda isso. Ele é seu, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Esse sacerdote é seu. Aleluia! Esse é essencial. Você tem ele já. Desfrute dele. Ó Senhor Jesus, ele tá no tabernáculo, ele tá servindo no tabernáculo celestial. Olha, você sabia que existe um tabernáculo lá nos céus? Se você ler Apocalipse, você vai entender isso. Eu só entendi isso em Apocalipse. Quando eu li Apocalipse, você vai ler Apocalipse, você vai ver que em Apocalipse, lá nos céus tem a arca, lá nos céus tem o altar de bronze, tá tudo lá. Você sabia disso? Ele está servindo lá. Mas, ao mesmo tempo, isso torna-se real para mim, porque essa conexão do céu comigo, o homem, acontece por meio do meu espírito, do espírito eterno no meu espírito. Eu posso desfrutar desse sacerdote de meu, que é Cristo, no seu sacerdócio celestial, por meio do meu espírito. Você quer ver? Eu vou ler um versículo para vocês, só para vocês verem. Tá? Vocês vão entender igual que eu estou falando. Quer ver? Deixa eu achar aqui. E vou ler para vocês. Apocalipse 11:19. Lê lá. Fala assim: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Aonde está a arca da aliança? Não precisa procurar nessa terra, não. Ela está lá no céu. O santuário está lá no céu. E tem um sacerdote servindo lá. Aleluia. Mas, ao mesmo tempo, ele está servindo no meu espírito. No santo do meu espírito. Ele está servindo dentro de mim. E ele vem, quando eu falo que esse Melquisedeque aparece na nossa experiência e fala conosco, não é exteriormente como foi com Abraão, não. Ele aparece interiormente. Meu espírito aparece, começa como o trono da graça, começa ali a falar no meu coração e começa a pegar minha alma, que ela é como a âncora. Quer dizer, a nossa alma, ela é que nem um navio, na verdade. Não, um navio, né? Nossa alma ela é instável, né? Para lá e para cá, para lá e para cá. A minha alma é tão instável, mas tem uma âncora para parar minha alma. Ou tem uma âncora para poder fixar o navio ficar firme, parado, ficar estável. O navio instável nas ondas desse mundo, o mundo é que nem um mar. E nós estamos um navio que nós não somos um submarino, né? Nós somos um navio que estamos no mundo, mas o mundo não está em nós, estamos em cima do mundo, né? E o mundo vem nos levar muitas vezes, vem levar nossa alma para lá e para cá. E quem vai pegar essa alma instável, oscilante, e dar para ela tornar-se estável? Quem faz isso? É uma âncora. E quem é essa âncora? Essa âncora é quando nós voltamos para o nosso espírito. Lá nós temos a âncora, que é o que vai prender nosso coração, não é? Ó Senhor Jesus. E é isso que eu queria que, irmãos, eu vou parar por aqui, tá bom, irmãos? Eu quero que os irmãos compartilhem um pouco também, tá? E saibam que tudo que o Senhor Jesus é, tudo que ele tem. Eu queria só ler, antes de terminar, Hebreus 6:19, só para ler para os irmãos, só para ler na Bíblia o que nós estamos falando, tá? Hebreus 6:18, fala assim: para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento quer dizer conforto. Um conforto que Deus nos dá, não é um confortinho fraquinho, não, é forte. Alento, conforto, tenhamos, nós já corremos para o refúgio.
a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma. Então, essa âncora da nossa alma é a esperança. Essa esperança está no nosso espírito, irmãos. Tá? Seguro e firme, que penetra além do véu. A esperança que nós temos é Cristo no nosso espírito. É o próprio Cristo. Vocês falam que Cristo é a esperança da glória. Então, esse Cristo está no nosso espírito e ele é a esperança. Tá? Então, a esperança é a âncora, mas ao mesmo tempo é Cristo. E ao mesmo tempo é Cristo no nosso espírito. Então, é o desfrute do nosso espírito. Tá bom, irmãos? Para que a nossa alma não fique instável, fica ancorada. Jesus é o Senhor. Amém.